então tudo que o Ricardo possa passar para a gente vai aproveitar com os residentes. E vamos lá, então. Essa apresentação, eu fiz algumas modificações. Ela é um curso que a Baxter faz para médicos que têm contínua no serviço deles, mas que não prescrevem com tanta frequência. E aí, todo ano tem esse curso, mas é um curso só para convidados. A Baxter seleciona pessoas. Mas é muito semelhante com o curso que a gente faz do Sírio. Na verdade, o curso do Sírio-Libanês de IRA e CRRT é muito mais profundo, mais denso do que esse. Esse seria mais um basicão, e aí, mas é muito legal, assim, ainda mais para residente, tudo acho que talvez seja super adequado. Bom, então vamos lá, deixa eu pegar meu cronômetro aqui para eu não estourar o tempo. 7h41, vamos lá. Tá. Bom, então, assim, dependendo do país, o percentual de plasmasfereses que são realizadas por membrana, que é o que a gente vai falar hoje, varia bastante. Então, por exemplo, na França, 90% das sessões de plasmaferese são realizadas pela centrífuga. E como que é isso? Então, o paciente tem um acesso venoso que não precisa ser tão calibroso quanto o da hemodiálise, porque o fluxo de sangue é mais baixo, tipo 80 ml por minuto. Ele vai para uma máquina que centrifuga o sangue, e aí depois você coloca uma pipeta que aspira o que você quer daquilo que está sendo centrifugado. Mas hoje eu não vou falar nada disso, vou falar só de plasmaferese por membrana. E aí, por exemplo, no Japão, 100% das plasmasfereses são realizadas pelo método de membrana. No Brasil, é muito pouco ainda, mas é interessante que aqui na América Latina, a Colômbia, quase 90%, não está aqui, mas quase 90% das sessões de plasmaferese da Colômbia são realizadas com a membrana. E aí, o que a gente consegue remover com a plasmaferese? Basicamente tudo, mas aqui, por exemplo, o ADAMTS 13, que é uma metaloproteinase, quando você tem ele mutado, né, no caso de paciente com púrpura trombocitopênica trombótica, autoanticorpos, fatores do complemento, crioglobulinas, os complexos imunes, lipoproteínas, você consegue tirar colesterol, você consegue tirar triglicérides, proteínas do mieloma, toxinas ligadas a proteínas. Então, como que é o princípio? Tem aquele conceito de sieving, né? Sieving, a tradução de sieving é peneirar. Então, seria o coeficiente, quando a gente fala coeficiente de sieving, coeficiente de peneira, o que você conseguiu tirar, extrair daquele sangue. E aí, o método que isso acontece, o sangue entra aqui numa fibra capilar, aplicado uma pressão nesse sangue, e aí você tem, pelo mecanismo de convecção, a eliminação de solutos presentes no sangue. Esse é um slide de um artigo científico mesmo, até um dos autores é o Bagshaw, o John Kellum também, então não é uma ideia minha, mas é muito interessante isso daqui, que faz aquela analogia entre difusão e convecção. A difusão seria você fazer um chá, e aqui nesse caso eu só dei destaque para a convecção, que é quando você, por exemplo, faz um café expresso, que você aplica uma pressão contra uma membrana. Então, e aí pelo mecanismo de arraste, você consegue tirar moléculas maiores. Aqui nessa imagem eu representei algumas moléculas e os pesos moleculares. Então, por exemplo, a ureia tem 60 Daltons, creatinina 125, a mioglobina 17.000 Daltons, interleucina 6, 25.000 Daltons. E aqui eu representei filtros de diálise. Então, o Revaclear é um filtro da Baxter, que ele é um filtro de alto fluxo, high flux, que são os filtros mais comuns. O Terranova é um filtro de médio cutoff, que ele consegue retirar moléculas um pouco maiores. E aí eles não conseguem, nenhum desses filtros, tirar moléculas maiores do que 50.000 Daltons. É claro que sempre sai um pouco de albumina nas sessões de diálise, porque os filtros não são 100% com poros idênticos, mas é irrisório o que sai. E aí, com o filtro de plasmaferese, você consegue tirar coisas muito maiores. Então, essa imagem é bem ilustrativa. Aqui no eixo X, imagina que são os poros de uma determinada membrana. E aqui no eixo Y, seria a extração dessa molécula, das moléculas, né? É uma curva de sieving. Então, por exemplo, com essa membrana aqui que eu estou passando o mouse, o meu sieving de ureia é 100%, de vitamina B12 é 100%, de beta-2
já é um pouco menor. Não consigo tirar 100% da beta-2 que passa ali. Isso é o filtro Terra Nova, por exemplo, que é um médio cutoff. Se eu tivesse usando um filtro de plasmaferese, essa curva ia estar muito desviada para a direita. Ia sair tudo isso, ia sair albumina, ia sair imunocomplexo, ia sair colesterol. E aqui é a representação por uma microscopia eletrônica de varredura. Então, aqui é a parte interna de um filtro de alto fluxo, esses são os poros. Aqui é um filtro de high cutoff. No Brasil, a gente tem isso com a Fresenius, que é o EMIC2. E aqui são os poros de um plasma filtro. Então, vocês veem que são absurdamente maiores do que das membranas de diálise. Bom, isso aqui estaria representando, então, uma fibra de um filtro de plasmaferese, e aí você perde, então, albumina, imunoglobulinas, e não perde elementos celulares. Você perde fatores de coagulação, fibrinogênio, e o plasma, obviamente, sai junto. E aí, em relação a tamanho, né? Eu estava falando de ureia, creatinina, interleucina 6, mioglobina, que tem 17 mil Daltons, e a magnitude dos imunocomplexos é muito maior. Então, uma molécula de IgG tem 150 mil Daltons, tá? Então, a albumina, por exemplo, tem 68 mil Daltons. E um pentâmero de IgM tem 900 mil Daltons. Aqui demonstra que, com o filtro de diálise, você não consegue tirar moléculas, aqui é o peso molecular delas, por exemplo, do tamanho da albumina. Você não consegue tirar nada para cá. Já com um filtro de plasmaferese, você retira tudo, IgG, IgA, IgM, colesterol LDL, como eu falei. E aí, qual que é o mecanismo? Então, essa imagem aqui é de um artigo da Chita Touani, do New England, que ela estava explicando um artigo de revisão sobre hemodiafiltração contínua. Então, isso vermelho representa a linha arterial, o sangue sai do paciente, aí o citrato, ele entra aqui, então esse sangue agora já tem citrato, passa na bomba de sangue, passa pelo filtro da plasmaferese, aqui é aplicada uma pressão nessa membrana, aqui é o efluente, onde vão sair os anticorpos, vão sair o LDL, os fatores de coagulação, e aí esse sangue volta para o paciente. Mas antes dele voltar para o paciente, a gente coloca a albumina aqui, uma solução de albumina a 4%. E como que funciona, por exemplo, na máquina, na Prisma Flex? Essa linha vermelha, então, é o sangue que está vindo do paciente, passa por um sensor de pressão, passa aqui na bomba de sangue, passa de baixo para cima aqui no filtro, e aí ela ia entrar aqui no catabolhas. Aqui no catabolhas é onde entra a reposição pós-filtro, quando a gente faz CRRT com reposição pós-filtro, né? Ela entra aqui no catabolhas, e é aqui nesse mesmo local onde vai entrar a solução com albumina. E aí depois o sangue já com albumina vem aqui e volta para o paciente. Então, aqui, ó, no circuito da máquina, eu vou colocar o citrato nessa balança aqui, ó, que é a branquinha. Eu não preciso de bolsa de dialisato, porque eu não vou estar fazendo diálise. E aqui, nessa bolsa daqui de reposição, eu vou colocar uma solução com albumina e a reposição sempre pós-filtro. Porque não faz sentido você colocar a reposição pré-filtro, senão aquela albumina que você botou vai sair no filtro. E, inclusive, o kit de plasmaferese, ele nem tem a linha, que é uma linhazinha que sai daqui para entrar aqui no pré-filtro, porque justamente não faz sentido. Então, é um kit muito parecido com o kit da Prisma de CRRT, mas tem algumas modificações, porque você não precisa de ter uma reposição pré-filtro, por exemplo. E aí, quais são as indicações? E a importância do nefrologista saber isso é que você vai ser convocado para fazer a plasmaferese e você também vai dizer se tem ou não indicação do procedimento. Então, por exemplo, anticorpo ou antimembrana basal glomerular, indicação precisa. Uma rapidamente progressiva não é tão assim, ainda mais com o Pexvas, que saiu recentemente, mas nesse mês, no NDT, depois vocês logam lá no NDT, tem uma sessão de debates a favor e contra, pro and cons, a plasmaferese em vasculite. Isso não é uma questão que acabou com o Pexvas, principalmente nos pacientes mais graves. Síndrome hemolítica urêmica, púrpura trombocitopênica trombótica, rejeição mediada por anticorpos também é uma indicação que é muito interessante isso. É uma indicação que, em relação à evidência na rejeição mediada por anticorpos, a evidência é baixa no sentido de que não tem estudos comparando um braço você fazer plasmaferese e o outro você não fazer.
e nunca vão existir estudos. Então, é uma indicação que você nunca vai ter é um tratamento que você nunca vai ter uma indicação forte, porque seria talvez até antiético você fazer esse tipo de estudo, entenderam? Então, a evidência dela é baixa, mas a indicação é muito forte de você fazer isso num paciente com rejeição mediada por anticorpos. GESF pós-transplante, crioglobulinemia e lúpus em casos excepcionais. A gente teve um caso que era uma paciente com uma plaquetopenia, trombocitopenia autoimune por lúpus, que já tinha feito todos os tratamentos e não melhorava. A gente fez 5 sessões de plasmaferese e, assim, ela mantinha 2.000 plaquetas, 1.000 plaquetas. Depois de 5 sessões, as plaquetas elas foram para 200.000. Então, realmente foi um caso bem emblemático. Outras indicações também é pancreatite por hipertrigliceridemia. Então, a OMS ela declara que quando você vai fazer uma plasmaferese, você não deve desperdiçar albumina, você tem que trocar no máximo 1,5 do volume plasmático do paciente. E aí eu vou explicar isso para vocês. Eu vou parar por enquanto para vocês começarem a tirar as dúvidas. Deixa eu botar aqui, talvez, nesse slide. Dúvidas? Ninguém quer falar nada por enquanto? Vou só comentar no Kidney Week desse ano também teve uma sessão de meio que de Conen, de pró a favor também, que eles falaram de plasmaférese na vasculite. E aí um defendia a favor, um era contra. Ah, tá. Vai ficar online no on demand do Kidney Week. Foi uma boa discussão. E o que eu sou pró, né? Que eu sou purificador de sangue. Mas o que eles justificaram, assim, os que eram pró? Você lembra? Lembra, eles entraram muito no mérito de que o Pexvas não pegou pacientes tão graves. Então, eles eram a favor, assim, para toda a vasculite, não, mas para aqueles mais graves, talvez valesse a pena. Fez nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Entendi. Bom, então essa parte agora eu vou falar da volemia. Então, primeiro, eu preciso falar como que eu estimo a quantidade de plasma de uma pessoa. Então, primeiro, eu preciso estimar a quantidade de sangue que uma pessoa tem. E aí existe uma fórmula que você multiplica 60 ml pelo peso. Então, por exemplo, uma pessoa de, sei lá, de 60 quilos, 60 ou 70 que a gente usa, 60 ou 70 ml por quilograma. Então, uma pessoa de 70 quilogramas, 70 vezes 6 vai dar 4.200. Essa pessoa tem 4.200 ml de sangue. Mas o que interessa para a gente, da mesma forma na CRRT, é o plasma. A gente vai mexer no plasma e não nas células, não nas hemácias. E para a gente chegar nisso, a gente pega de todo o sangue e retira o hematócrito. E aí a gente tem o volume de plasma do paciente. Baseado nisso, a avaliação da cinética das moléculas mostra que se eu trocar meia volemia do paciente em relação a plasma, eu consigo retirar 39% dos anticorpos circulantes. Então, a gente vai mexer com os anticorpos circulantes. A gente não consegue mexer também com os anticorpos que estão no interstício, né? Se eu trocar uma volemia do paciente, então, num paciente, digamos que ele tem de plasma 3.000 ml, ou 2.800, como está aqui no caso. Se eu trocar essa volemia do paciente, eu vou retirar 63% dos anticorpos circulantes. Se eu troco uma volemia e meia desse paciente, que tinha 2.800, então se eu troco 4.200 ml, eu vou retirar 78% dos anticorpos. E aí, se eu troco duas volemias, ou seja, 5.600 ml, eu vou tirar 86%. Então, percebam que não tem um incremento muito grande de uma volemia e meia para duas, ou seja, de 78 eu passo para 86. E eu tenho um incremento de insumos de 33%. Eu vou gastar 33% mais a albumina para ter um ganho irrisório. Então, esse é o número mágico que a gente usa. A gente troca uma volemia e meia por sessão. Entenderam? Beleza. Podem ficar à vontade para me interromper, tá? Aqui é informal. E agora, especificando as imunoglobulinas, isso é muito legal. Que, por exemplo, a IgG, 45% dela está no intravascular
e 55% está no interstício. Então, a gente geralmente não pensa nisso, a gente pensa que toda a imunoglobulina vai estar no intravascular. E não, a IgG, mais da metade da IgG presente no nosso corpo, no pool total, está no interstício. Em relação à IgM, é diferente. Ela tem, o pentâmero tem 900 mil Daltons, e 80% da IgM total do nosso corpo está no intravascular. E, por exemplo, o LDL colesterol, 100% dele está no intravascular. E ele é uma molécula bem grande, vejam aqui, ó, 1.300.000 Daltons de peso molecular. E por esse fator de existir quantidade dessas moléculas no interstício, existe um efeito rebote dessas moléculas quando eu as retiro do sangue. E esse gráfico demonstra isso. Aqui no eixo X, nós teríamos o tempo em dias, e aqui no eixo Y, o percentual de uma determinada molécula. Quando eu faço uma sessão de plasmaferese, trocando uma volemia e meia, como eu mostrei para vocês, eu tenho uma queda na concentração sérica, tanto de IgG quanto de IgM, de 80%. Então, se eu tinha 100 de uma unidade das imunoglobulinas, isso vai cair para 20. Ótimo. Só que vocês lembram que tinha aquela quantidade no interstício. E tinha muito mais percentual de IgG no interstício do que de IgM. E aí o rebote do IgG é muito maior do que o rebote do IgM. E aí, então, depois de 2 dias, eu faço uma nova sessão. Por que eu espero um dia? Porque eu quero esperar ter o rebote para, na próxima sessão, eu conseguir retirar mais moléculas. Então, a prescrição habitual, você alterna. Você faz um dia, pausa no outro. Faz um dia e pausa no outro. Justamente para você se valer do efeito rebote e você conseguir retirar mais moléculas que você está interessado em fazer. Então, você faz uma solução de albumina 4%, é muita albumina, então sempre liga na sua farmácia e fala, vou começar um tratamento de plasmaferese, pode comprar um monte de albumina, porque a sua farmácia nunca vai ter a quantidade que você precisa de bate-pronto ali no estoque. E esse aqui é um soro já preparado com a albumina, tá? Um soro normal mesmo. Como que eu preparo, então, a albumina 4%? E por que esse número mágico aí, 4%? Porque essa é a concentração de albumina no nosso sangue. Quando você vê lá a sua concentração de 4 gramas por litro, é a albumina a 4%. Só que no nosso país, a gente só tem a albumina a 20%, né? É uma ampola de 50 ml que tem 10 gramas. Para preparar, eu coloco 4 ampolas, que isso somam 200 ml, 40 gramas, em 800 ml de solução salina. 40 em 1.000 vai dar albumina 4%. Algumas exceções, por exemplo, na púrpura trombocitopênica trombótica, que você precisa usar o plasma fresco congelado. E em outras situações, por exemplo, em falência hepática, que existe a indicação de você fazer plasmaferese de alto volume, enquanto o paciente espera o transplante hepático. Inclusive, nessas indicações de falência hepática, o único tratamento que se mostrou eficaz é a plasmaferese, mais do que MARS ou mais do que a SPAD, que é a Single Pass Albumin Dialysis. Beleza, mas eu não vou entrar nessa seara hoje. Quer falar alguma coisa? Por que precisa, na PTT não dá para fazer com albumina? Não entendi então, fisiopatologicamente, assim. Tá. Na púrpura trombocitopênica trombótica, o que a gente tem? A gente tem um paciente que produz anticorpos contra a molécula de ADAMTS13, né? E aí você vai ter o agregado de moléculas de von Willebrand. É um paciente que está na eminência de sangrar porque ele está plaquetopênico, né? De cara, né? E quando você dá plasma para ele, você está dando para ele também o ADAMTS13 normal. E aí esse ADAMTS13 que você está dando para ele vai clivar os polímeros lá de fator de von Willebrand. Então seria por isso. Tá bom. Obrigada. Então vamos para um caso clínico. Uma mulher de 70 anos, 80 quilos, com hematócrito de 40%. Vocês vejam que é importante eu falar o hematócrito, porque é fundamental para eu saber quanto de plasma que essa mulher tem.
A indicação dela foi uma trombocitopenia refratária autoimune, essa do lúpus, que foi um caso nosso. E aí a dose de plasmaferese que eu escolhi foi de 1,5, o volume de plasma. Vocês já sabem por quê. E eu programei para fazer 7 sessões em dias alternados, então 14 dias o tratamento total estimado, o tempo de tratamento total. Vamos descobrir quanto que essa paciente tem de sangue. Então, 70 vezes o peso dela, e de plasma seria o volume sanguíneo menos o hematócrito, menos as células. Então, ó, 80 vezes 70 menos 1,04, esse 0,4 aqui no caso é o hematócrito da paciente. Resumindo, essa paciente tem 3.400 ml de volume de plasma, só que como eu quero trocar uma volemia e meia, eu vou trocar 5.000 ml. Tudo bem até aqui? Sim. Beleza, então, ó, ela tem 5.600 ml de sangue, 3.400 ml de plasma, e eu quero trocar uma volemia e meia, 5.000 ml. Então, vamos lá. Eu mostrei para vocês que para eu preparar 1 litro de solução albuminada, eu preciso de 4 ampolas. Para eu preparar 5.000 ml, eu preciso de 20 ampolas. Uma ampola custa R$150 ou até mais, assim, quando isso é repassado para o convênio, isso é repassado por uns R$500. Então, eu vou usar 20 ampolas por sessão, vão ser no mínimo R$3.000 por sessão, e eu tinha agendado 7 sessões. Então, por isso que você tem que avisar a sua farmácia, porque nesse tratamento você vai precisar de 140 ampolas para completar. Tá. Um ponto interessante da plasmaferese é que eu preciso ter uma pressão transmembrana baixa, de 70 milímetros de mercúrio. Para vocês terem uma ideia, um filtro de hemodiálise convencional, ele aguenta uma pressão transmembrana de até 400 milímetros de mercúrio. Mais do que isso, a máquina para porque está na iminência de rotura das fibras. No caso da plasmaferese, você tem que respeitar uma pressão transmembrana mais baixa, porque as fibras são mais delgadas. Elas são menos resistentes à pressão. Por outro lado, como elas têm poros muito maiores, a tendência é a pressão transmembrana quase nunca subir, porque você aplica uma pressão, mas já tem a saída do fluido, dos solutos e dos solventes ali. Mas, de qualquer forma, você tem que respeitar uma pressão transmembrana menor do que 70, tá? A pressão transmembrana é a diferença da pressão do sangue dentro da fibra para a pressão fora ali no dialisato. No caso aqui, em volta do filtro, né? Aqui não tem dialisato. Bom, e aqui, isso aqui é um tratamento real com a plasmaferese, a gente fez a 11 de abril do ano de 2019. Então, aqui no eixo X está representado o tempo, o horário, e aqui no eixo Y as pressões em milímetros de mercúrio. Então, a gente começou esse tratamento aqui por volta de 2h50. Essa pressão vermelhinha é a pressão de puxar o sangue do paciente, então ela é sempre negativa, estava aqui em torno de menos 60. E essa aqui azul é a pressão de retorno, de devolver o sangue para o paciente, ela é sempre positiva, que eu tenho que devolver, aplicar uma pressão para devolver o sangue do paciente, e ela estava aqui em torno de mais 40. Estava ótimo, esse acesso aqui era um 13 French, eu já tinha falado para vocês na aula passada, acesso para terapia contínua, para plasmaferese, tem que ser um bom acesso, calibroso, 13 French, e aqui era a pressão transmembrana, vejam aqui, ó, que ela está baixinha, devia estar aqui em torno de uns 25, 30. Então, quando você liga a máquina Prisma Flex, você tem a opção de fazer CRRT, então fazer ultrafiltração contínua, hemofiltração contínua, hemodiafiltração ou hemodiálise contínua, desculpa, ou hemodiafiltração contínua. Você pode fazer acoplada com a Mars, ou você pode escolher por fazer a TPE. Então, aqui a gente escolheu TPE. Esse 2000 aqui é o filtro de adulto, tá? Esses outros aqui, ó, TPE 20, TPE 60 e TPE 1000 são filtros pediátricos. Então, a gente sempre vai optar pelo TPE 2000. Você pode fazer anticoagulação de 2 formas, seja com heparina ou com citrato. Eu acho que é muito mais seguro fazer com citrato, porque quando você faz a plasmaferese, você retira os fatores de coagulação e o paciente fica num risco maior de ter sangramento. E como o citrato não aumenta risco de sangramento,
é mais seguro, tá? Mas eu vou mostrar como é que faz com heparina também. Então, você primeiro faz um bolos com uma heparina normal, a dose são 70 unidades internacionais por quilograma. Naquela paciente, por exemplo, você faria 1,1 ml de bolos de heparina pura. E aí, você faz uma infusão contínua de uma heparina diluída. Essa heparina, você vai colocar 2 ml em 18 ml de soro fisiológico. E aí vai ficar com uma concentração final de 500 unidades internacionais por ml. Então, essa heparina aqui de infusão contínua, ela é diluída 10 vezes em relação à heparina pura, que tem 5.000 unidades. E aí, a dose que você usa é de 15 unidades por quilograma por hora. No caso dessa paciente, ficaria uma vazão de 2,4 ml por hora. De forma mais prática, o bolos, você faz 1 ml da heparina pura e a infusão contínua você faz 2 a 2,5 ml por hora na seringa da Prisma Flex. Então, aqui foi um outro paciente, ó. Essa aqui tinha ficado a taxa contínua da heparina. Esse tratamento aqui é mais velho, foi em 2018. Ó, vejam aqui, ó, que está representando a minha pressão transmembrana, estava baixinha, 31. A pressão do acesso de puxar o sangue, menos 83. E aqui a pressão do retorno de devolver o sangue para o paciente. Aí, como que fica no circuito quando você usa a heparina? A Prisma Flex tem uma bomba de seringa aqui, e aqui que vai estar essa solução de heparina. Aí, essa solução vai entrar aqui no circuito, antes do sangue descer aqui e passar pelo filtro. Que o sangue, ele vem, passa na bomba, aí vai de baixo para cima no filtro. Então, aqui que vai estar entrando essa sua heparina, obviamente, né, para o sangue passar heparinizado ali no filtro. E aí, a sua albumina, você vai devolver ela aqui, ó, nessa linhazinha do pós-filtro que cai no catabolhas. Tudo bem? Acho que sim, Thiago. Então, bom, beleza. Agora eu vou falar do que é mais legal, é fazer a anticoagulação com citrato. Então, a gente sabe que quando você atinge no sangue uma concentração de citrato de 3 milimol por litro, quase sempre o seu cálcio ionizado ali fica em torno de 0,3. Por isso que tem esse número mágico de você começar o seu tratamento colocando uma concentração de citrato no sangue de 3 milimol por litro. Bom, eu quero 3 milimol por litro. Eu vou colocar um fluxo de sangue arbitrário, mas é o que geralmente a gente coloca, de 150 ml por minuto. Isso dá 9 litros por hora. Então, se eu preciso colocar, eu determinei isso, 3 milimol de citrato em 1 litro, em 9 litros, que vão passar ali durante 1 hora, eu preciso de colocar 27 milimol. Então, eu sei que eu vou ter que tacar ali no meu sangue 27 milimol de citrato por hora. Beleza. Qual é o citrato que eu tenho? Eu tenho o citrato a 4%. Eu já sei que no citrato a 4%, em 1 ml, eu tenho 0,136 milimol. Se eu preciso de dar para aquele paciente 27 milimol, que eu já tinha definido aqui, quantos ml do citrato eu vou ter que dar por hora? Então, eu vou ter que dar 198 ml por hora. Existe uma regrinha mnemônica. Aqui, gente, eu escrevi errado. Não é 1,5, é 1,3 a regrinha mnemônica. Você pega o seu fluxo de sangue em ml por minuto, multiplica por 1,3, isso vai dar geralmente o seu fluxo de citrato. Então, aqui não é 1,5, desculpa, é 1,3. 1,3 vezes o fluxo de sangue 150, isso vai dar mais ou menos o 198 ou 200, tá? Então, essa é a continha que a gente faz para que eu tenha no meu sangue uma concentração de citrato de 3 milimol por litro. Então, nas máquinas novas, né, você consegue já falar assim, ó, eu quero que no meu sangue tenha 3 milimol por litro. Aí a máquina automaticamente já coloca a vazão do citrato. Mas é bom a gente saber de onde que a máquina tirou isso. Então, esse aqui é o cálculo que é feito. Tudo bem? Beleza. Bom, eu preciso também compensar o cálcio. Por quê?
quando eu retiro o fluido do paciente, eu estou retirando cálcio também. Eu preciso repor esse cálcio. Então, na plasmaferese, mesmo que eu não use citrato, eu preciso repor cálcio para o paciente. Além disso, aquela albumina nova que eu estou dando para o paciente, ela vai se ligar ao cálcio ionizado do paciente no sangue dele. E aí a tendência do cálcio ionizado cair mais ainda. E aí, quanto que eu reponho para o paciente? A gente extrapola isso da diálise. Então, vocês sabem que na hemodiálise convencional, a gente tem 3 apresentações de banho em relação a cálcio. Eu tenho banho com 1,25 milimol, eu tenho banho com 1,5 e eu tenho banho com 1,75 milimol por litro. É que na diálise convencional a gente usa MEC. Então, para passar de milimol para MEC, como o citrato tem a valência 2+, eu multiplico por 2. Por isso que lá na clínica de diálise você vai ver banho de citrato com 2,5, 3 e 3,5. É que você está se referindo à concentração em MEC por litro. O racional aqui é a quantidade de cálcio que eu vou devolver para o paciente, é como se eu estivesse criando uma solução de diálise com uma concentração de cálcio muito maior do que a que eu tenho nos banhos comerciais. Então, eu quero uma concentração aqui de 3 milimol por litro, ou 6 mEq por litro. Lembrando que nas apresentações comerciais a gente tem um máximo de 3,5 mEq por litro, tá? Eu vou mostrar para vocês que a quantidade de plasma que a gente vai trocar por hora, de forma arbitrária, vão ser esses 2.000 ml por hora. Então, a continha que eu tenho que fazer é quanto de cálcio eu tinha que jogar aqui para que a minha concentração de cálcio no efluente, que seria como se fosse a diálise que eu estou fazendo ali, ficasse esses 6 mEq por litro. Eu sei, essa parte é um pouco complicada, não é tão fácil, não é tão automático de você compreender. Mas o racional, assim, é como se eu estivesse criando um banho de diálise com uma concentração de cálcio maior do que as que existem comercialmente. Bom, o fato é que eu preciso dar para esse paciente, se eu tiver usando um efluente de 2.000 ml por hora, eu preciso dar 6 milimol por hora. Se eu estivesse fazendo uma sessão de plasmaferese com uma vazão maior do efluente, se eu estivesse fazendo a troca mais rápida, eu ia estar roubando mais cálcio do paciente. Então, eu ia ter que dar mais cálcio do paciente. O inverso também é verdade. Se eu estivesse trocando 1.000 ml por hora de plasma do paciente, eu ia precisar dar só 3 milimol por hora de cálcio. Na nossa paciente, a gente viu que a gente ia ter que trocar mais ou menos, acho que eram 4.500 ml por hora. A ideia de eu trocar 2.000 ml por hora é para eu fazer uma sessão curtinha. Então, se eu quero trocar 4.500 e eu determinei arbitrariamente que eu vou trocar 2.000 ml por hora, a minha sessão vai durar 2h30. Se eu tivesse falado, não, eu quero trocar só 1.000 ml por hora, como eu tenho que trocar 4.500, a sessão ia durar 4h30. Então, a velocidade que eu determino de troca de plasma vai me dar o tempo de sessão. Porque o tanto de plasma que eu vou trocar, eu já defini. Na nossa paciente lá, 4.500, eu acho que foi o que a gente definiu. Enfim, eu tenho isso pré-definido. A velocidade que eu vou fazer essa troca vai determinar o tamanho da minha sessão. E aí, aqui, sabendo a vazão, para saber a vazão do cálcio que eu vou dar para o paciente, o gluconato de cálcio a 10%, tem essa concentração aqui de 0,223 milimol por litro, e naquela quantidade que eu determinei aqui de 6 milimol por hora que eu preciso dar, ia dar uma vazão da minha bomba de cálcio de 27 ml por hora. Então, vai ficar uma bomba externa repondo cálcio a 27 ml por hora. Se eu estou usando um cloreto de cálcio a 10%, o cloreto ele é 3 vezes mais concentrado do que o gluconato. Aí a minha vazão é 3 vezes menor, porque como ele é 3 vezes mais concentrado, o cloreto de cálcio, então eu preciso de uma vazão 3 vezes menor. Aí na Escola Paulista, atualmente, quando vocês precisam de cálcio, eu acho que é que nem aqui, vocês só têm acesso ao gluconato, certo? Ixi, é o que tem. Às vezes tem um, às vezes tem outro.
Tá. É porque tem muitos hospitais em São Paulo que tem mais cloreto de cálcio a 10%. É só para vocês saberem, a concentração do cloreto é de 680, enquanto que aqui do gluconato é 0,223. E aí também a gente não pode esquecer do magnésio. Por quê? O magnésio ele tem a mesma valência do cálcio, e da mesma forma que você rouba magnésio, você rouba magnésio, da mesma forma que o citrato se liga ao cálcio, o citrato se liga ao magnésio. Mas qual que é o grande problema? A gente só tem comercialmente disponível a dosagem do magnésio total. Então, você faz lá a sua plasmaferese, você dosa o magnésio no final da sessão, tá normal, você fica feliz. Mas não, você está causando uma hipomagnesemia do magnésio ionizado, que é o magnésio que importa, que é a forma biologicamente ativa. Ele é muito parecido com o cálcio, então 55% a 70% do magnésio são ionizados, isso é muito semelhante ao cálcio. Então a gente sempre tem que colocar na albumina, na nossa solução, o magnésio. Aí vocês podem fazer uma pesquisa, vai lá no Hospital do Rim, vai aí na Unifesp, veja quem coloca magnésio na solução de albumina. Ninguém. Então, isso é negligenciado. E, às vezes, o paciente faz uma plasmaferese, o cara está com hipocalcemia, hipomagnesemia, é um cardiopata, aí ele fibrila e morre e ninguém sabe o que aconteceu. Poxa, você não pode negligenciar o magnésio, entendeu? Mas é negligenciado. Quase nunca as pessoas lembram do magnésio. E aí, como que eu coloco na minha bolsa uma quantidade de magnésio adequada, que é semelhante à quantidade de magnésio que a gente tem nas bolsas da Contínua? Se vocês olharem, todas as bolsas de Contínua têm magnésio, porque as pessoas sabem que se você não tiver magnésio, você vai roubar do paciente e o paciente vai ter hipomagnesemia. Resumindo, se eu colocar 2,5 ml em cada 1 litro, a minha concentração final de magnésio em cada uma daquelas bolsas vai ser de 1 milimol por litro, que é uma concentração ok. Então, você vai montar a sua bolsinha lá de 1.000 ml de solução albuminada, adicione 2,5 ml de sulfato de magnésio 10%. E aí, qual é o resumo da minha prescrição? A minha dose de citrato que eu escolhi antes é de 3 milimol por litro. Eu não vou ter tempo de ajustar esse citrato, porque as sessões são curtas. Por que eu peço o cálcio ionizado, então, desse paciente no final da sessão? Porque eu posso ajustar para a próxima sessão de depois de amanhã, entendeu? Então, digamos assim, eu comecei com essa concentração aqui na primeira sessão de 3. No final da sessão, o cálcio ionizado do meu paciente lá no circuito estava de 0,5. Poxa, está muito alto, o meu alvo é de 0,2 a 0,3. Na próxima sessão, em vez de começar com 3, por exemplo, eu posso começar com 3,3 ou 3,4. Isso é empírico. Mas por isso que faz sentido você medir a concentração de cálcio ionizado do paciente e do sistema logo no finalzinho da sessão, para você programar o que você vai fazer na próxima sessão. A compensação de cálcio foi aquilo que eu expliquei para vocês, 3 milimol por litro de efluente gerado. O fluxo de sangue eu determinei 150 ml por minuto, o fluxo de citrato 200 ml por hora. Vou repor o gluconato de cálcio a 10%, 27 ml por hora. Se fosse cloreto, seriam 9 ml por hora. E vou fazer a minha reposição 2.000 ml por hora. Como naquela paciente eu queria trocar 5.000 ml, 5.000 dividido por 2.000 ml por hora, a minha sessão vai durar 2 horas e 30. Beleza? Então, esse aqui é o resumão da nossa prescrição de plasmaferese. E aqui é isso na máquina. O fluxo de sangue, 150 ml por minuto. O volume de reposição, aqui está um pouquinho mais, vocês estão vendo que está 5.500, porque nessa paciente a gente repôs os 500 ml finais de plasma fresco, que era aquela paciente lúpica lá. Então, a gente repôs 5.000 ml de solução albuminada e os 500 ml finais a gente colocou plasma fresco congelado. A reposição eu determinei 2.000 ml por hora. Eu não estou ultrafiltrando a paciente, mas eu poderia, então eu poderia colocar o F, se eu quisesse, mas eu não ultrafiltrei ela. Aqui a bomba pré-sangue é o citrato, então eu coloquei aquela vazão de 200 ml por hora.
aqui é o efluente, é o que está saindo da máquina, 2.000 ml por hora. E é muito legal, porque a máquina, ela te dá, você alimenta a máquina, ó, o hematócrito do meu paciente é 20... Pode falar. Pode falar. Acho que foi a Ana Beatriz. Acho que foi sem querer. Beleza, tá bom. Então, uma coisa que é interessante é que você alimenta na máquina qual é o hematócrito do paciente. E aqui a gente colocou 22%. E ela te dá o hematócrito pós-filtro, porque como você está tirando plasma do sangue que está passando no filtro, o hematócrito do sangue ali pós-filtro é sempre maior do pré-filtro. Então, no caso aqui, o hematócrito da paciente pós-filtro vai subir para 28%, ele me dá a fração de filtração. Aqui no tratamento, como é um tratamento de 2, 3 horas, não importa a fração de filtração tá alta, diferente da diálise contínua, que vai ficar 24, 48 horas. Então, você pode usar aqui uma fração até maior, aqui 40, 50%, que não tem problema. E o tempo estimado aqui, 167 minutos. Um pouquinho mais do que 2 horas e meia, porque eu tenho que repor esses 500 a mais aqui que eu dei para paciente de plasma fresco. Aqui a máquina falando a pressão transmembrana, aqui a pressão de puxar o sangue do paciente, sempre negativa, menos 66 milímetros de mercúrio, e aqui a pressão de devolver, 35. E aí, a comparação de um circuito de plasmaferese, que é o que está do lado esquerdo, com um circuito de diálise contínua, que é do lado direito, tá? Vejam só, no circuito de plasmaferese, eu não tenho a linha da reposição pré-filtro, diferente do que eu tenho na diálise contínua, que se eu quiser eu coloco pré-filtro, porque não faz sentido eu colocar a albumina antes do filtro. No circuito de plasmaferese, o meu efluente não sai dessa parte de baixo. Quando você faz CRRT, o seu efluente sai daqui de baixo, o que vai sair da máquina. Aqui sai aqui de cima, ó. Sai aqui de cima e depois ambos vão para aquela bolsa que fica mais à esquerda da máquina. É nítido, né, que as fibras são diferentes, ó. Então, aqui é um filtro já rolando o tratamento, aqui também, e vocês podem observar que são fibras bem maiores. A área aqui é só de 0,32 metro quadrado, enquanto que a área de um filtro de diálise contínua é em torno de 1 metro quadrado. E vocês vão ver também que o que sai, o plasma, ele é bem mais amarelinho do que o que geralmente sai da diálise contínua. Aqui eu representei colorido o que teria a mais num filtro de plasmaferese para ele virar um filtro de hemodiálise contínua. Então, falta essa linha aqui da reposição pré, falta o dialisato, então vocês podem observar que a bolsa do dialisato fica vazia. Se a bolsa do dialisato estivesse aqui, a linha do dialisato ia vir para cá, e aí ia entrar no filtro aqui em cima, descendo em contracorrente ao sangue que vem de baixo para cima. Basicamente, são essas as diferenças entre os circuitos. E já estou terminando a apresentação, falar das complicações da plasmaferese. Uma delas é o sangramento, porque eu retiro todos os fatores de coagulação, inclusive fibrinogênio, antitrombina 3. E aí, depois de 24 horas, quase todos já voltaram ao baseline. Então, esse RTB é Return to Baseline, exceto o fibrinogênio. Ele é o fator que mais demora a voltar por baseline. E por isso, eu doso diariamente o meu fibrinogênio quando eu estou fazendo plasmaferese. Por quê? Se o meu fibrinogênio estiver abaixo de 200, na próxima sessão, eu vou repor ele depois da sessão. O fibrinogênio normal é de 200 a 400, tá? Se o meu fibrinogênio está menos do que 150, eu vou postergar a sessão um dia. Então, eu fiz hoje, folguei amanhã, não vou aí depois de amanhã o doso tá, sei lá, 120, eu não vou fazer a minha sessão hoje, eu vou postergar mais um dia. Se eu precisar de qualquer jeito fazer, eu vou fazer a sessão e depois eu vou repor uma quantidade em torno de 500 a 1.000 ml de fibrinogênio. Eu posso repor como crioprecipitado, ou eu posso repor com o fibrinogênio mesmo, que chama hemocompletan, que é mais caro, esse que é o problema. Então, foi isso que eu falei para vocês. Se tiver menos do que 150, você posterga 24 horas,
E se o paciente estiver sangrando, mesmo com fibrinogênio normal, por exemplo, você acabou de colocar o catéter e vai fazer o procedimento, ou ele está sangrando na tráqueo, sei lá, você faz o seu tratamento, mas você repõe 20% daquela quantidade, daqueles 5.000 ml que a gente determinou, você vai repor de plasma fresco congelado e também fibrinogênio. Tudo bem? Beleza. Então, assim, ó, sempre que faz plasmaferese, dose o fibrinogênio diariamente, porque você está tirando ele também. Outras complicações, hipocalcemia e a hipomagnesemia. Então, a gente sempre dosa o cálcio ionizado, o magnésio a gente não tem ionizado. Hipotermia. Então, é engraçado, você fala, poxa, mas eu nunca vejo paciente em contínua queixando de hipotermia. É porque o paciente está entubado, sedado. Na plasmaferese, você faz com o paciente acordado, a maioria das vezes, é muito frequente a queixa de frio, né? E aí, a gente coloca na linha do circuito essa linha extensora, que vai passar numa serpentina, numa resistência que vai aquecer o sangue, antes dele chegar aqui no catabolhas. Então, a gente usa isso aqui para o paciente não sentir frio. E existe um risco de anafilaxia, porque as fibras dos plasmafiltros, eles não têm uma biocompatibilidade tão boa quanto dos filtros de hemodiálise. E aí você tem liberação de bradicinina. Se o paciente estiver usando IECA, você tem que suspender, porque o IECA está envolvido na metabolização da bradicinina. Se o paciente está usando o IECA, ele não vai conseguir depurar, quebrar essa bradicinina. Então, pelo menos 24 horas antes do tratamento, se um paciente usa IECA, você suspende. Tudo bem? E, gente, isso é muito interessante, porque nos primeiros tratamentos de hemodiálise, nos anos 70, 80, que eles perceberam isso. As membranas não eram muito biocompatíveis e os pacientes que usavam IECA tinham muito mais reações anafiláticas. Vocês sabiam disso? Não, nunca tinha pensado nisso. Fica aí para curiosidades aí, mas é bem interessante. Sugestões, então, do tratamento. Você dá as drogas que o paciente está recebendo depois da sessão, porque umas você retira, outras não, e na via das dúvidas, como é uma sessão só de 2 horas, 2 horas e meia, você dá as medicações, antibiótico, dexametasona, o que você quiser depois da sessão. E uma outra dica é, se não for urgente, você coloca o catéter hoje e só começa amanhã, porque se der azar de ser aquele catéter que vai ficar sangrando, você tirando os fatores de coagulação vai aumentar o sangramento. Então, é melhor você esperar até o dia seguinte para ver se está tudo ok com o catéter. Sugestões de leitura. Aqui é Open Access, é esse Journal of Clinical Affairs. Eles sempre lançam os guidelines dizendo as evidências para cada tipo de indicação de plasmaferese. E também tem esse artigo aqui de revisão sobre as medicações que saem ou não com a plasmaferese. Mas como eu falei, para você não ter que ficar lá olhando o que sai e o que não sai, faz depois e pronto. E aí agora, eu achei que não ia falar de lesão hepática, mas está aqui na aula, então melhor ainda. Então, o que a OMS recomenda aqui? Você pode fazer em pacientes com falência hepática aguda os 2 tratamentos juntos. Você pode fazer CRRT e fazer plasmaferese. Aí todo mundo fala, uau! É um momento uau, assim, da apresentação. Por quê? Então, aqui, ó. Aqui eu estou representando agora o meu circuito de CRRT. Então, o sangue vai sair do paciente, ganhou o citrato aqui, e aí eu vou colocar um Y aqui. Nesse Y, eu vou direcionar 100 ml por minuto para a plasmaferese e 100 ml por minuto vão continuar no circuito de CRRT. Aí vem para cá, beleza, volta para o paciente. 100 ml vão vir para cá, vão passar no meu circuito de plasmaferese. Antes de eu devolver para o paciente, eu vou repor a albumina, e aí isso vai voltar aqui para o paciente. A reposição aqui é albumina ou plasma fresco. No caso de hepatopatas, é plasma fresco que a gente tem que repor. E aí, ó, olha que legal. Então, essas 2 máquinas, elas estão ligadas no mesmo paciente. Essa daqui da esquerda está fazendo plasmaferese, e essa aqui da direita está fazendo hemodiálise contínua. Como que isso funciona? Ó, a linha do acesso vem aqui, e aí eu coloquei um Y. 100 ml vão para a diálise,
100 ml vão para plasmaferese. Você configura lá na máquina, você podia botar mais, você que define. E aí, na hora de retornar o sangue para o paciente, 100 ml de sangue retornam da diálise e 100 ml retornam da plasmaferese. Então, você só precisa de um acesso para fazer 2 terapias simultâneas. Isso é bem legal, bem elegante. Vocês já tinham visto isso aqui alguma vez? Não vi nenhuma, 2. Desse jeito, não. Isso aqui é legal porque, assim, você não precisa parar a sua terapia contínua, que quase sempre o seu hepatopata vai estar em contínua, porque ele está com hiperamonemia, você precisa controlar a amônia e tal, e aí você não precisa de parar a sua contínua para fazer a plasmaferese. Bem legal mesmo. E aí, em relação ao Covid-19, o que a gente tem de evidência de plasmaferese, então, no Covid-19? Bom, tem esse estudo aqui da Turquia, foi uma avaliação retrospectiva que todos os pacientes que tinham um dedímero alto, maior do que 2 miligramas por litro, eles colocaram para fazer plasmaferese. Então, foram 73 pacientes. E aqui, nessa tabela, a gente tem os valores antes da TPE, então, o pré-TPE e pós-TPE. E aí, o que aconteceu? O LDH, depois da plasmaferese, baixou. O dedímero era alto, olha, a mediana aqui, 7,8, foi para 1,3, porque você retira mesmo essas moléculas. A ferritina caiu, a interleucina 6 caiu. Guardem esse número aqui de interleucina 6 de 161, porque eu vou mostrar uma interleucina 6 alta para vocês depois. Mas está alta, o normal é até 10 da interleucina 6. A PCR caiu, e a PCR aqui não caiu, não é porque o paciente melhorou, é porque você retira, de fato, a PCR. A PCR não é uma molécula que causa nenhum efeito deletério, ela é só um marcador de inflamação. Ela tem 320 mil Daltons. Como eu mostrei para vocês que a plasmaferese retira até colesterol, que tem 1 milhão de Daltons, você acaba retirando a proteína C reativa. A procalcitonina também sai, a procalcitonina tem 20 mil Daltons, ela é menorzinha. Então, não quer dizer que a PCR caiu aqui que o paciente está melhorando, gente, é que você tirou. Resumo dessa análise retrospectiva é que o grupo que fez plasmaferese teve uma menor mortalidade. Só que, gente, retrospectivo tem todos os vieses do mundo, mas é isso. E tem uma outra publicação, foi uma carta de 5 pacientes lá em Heidelberg. Eu tive a oportunidade de ficar uma semana no centro lá conhecendo, é um centro muito grande de transplante, né? Lá onde tem aquele protocolo do Opels, que vocês lá no Hospital do Rim preenchem, é de lá, é de Heidelberg, na Alemanha. Bom, o fato é que eles fizeram o tratamento em 5 pacientes, aí apresentou uma queda da interleucina 6, que de fato aqui estava alta nesse paciente, 12 mil, é bem alto. Houve uma queda de necessidade de vasopressores e houve uma queda do dedímero. Então, é isso que a gente tem até o momento de experiência de plasmaferese em COVID. E aí, aqui eu estou pedindo uma licença, que eu vou parar de falar de plasmaferese só por um segundo, mas é porque é um tratamento muito legal que a gente fez no Réveillon. Eu estava de plantão no Réveillon e eu fiz esse tratamento aqui. Então, foi um paciente com uma apendicite supurada, chegou lá já na UTI chocado, foi para a cirurgia, voltou com dose máxima de noradrenalina, dose máxima de vasopressina, e aí a gente fez um tratamento de hemodiálise contínua com o Oxiris, que é um filtro que consegue reduzir, absorve citocinas e endotoxinas. Então, tinha uma indicação aqui, porque ele é sepse de foco abdominal, onde você tem circulação de endotoxinas no paciente. E eu coloquei em série o Cytosorb, que é um cartucho que absorve as citocinas. Aí, o que o sangue faz aqui? Passa na bomba de sangue, vem de baixo para cima, passa no filtro, no Oxiris, vem aqui, passa no cartucho, de baixo para cima, vem aqui, passa no aquecedor, e aí sim ele chega lá no catabolhas. Entenderam? Então, de novo, passa na bomba de sangue, vem de baixo para cima aqui, passa no dialisador, vem para cá, aí esse sangue ia passar no aquecedor, mas antes disso ele passa no cartucho, passa no aquecedor e depois vai para o catabolhas. Aqui é a representação disso, Então, o sangue vem aqui do paciente, passa na bomba de sangue, passa no dialisador,
passa no cartucho, chega no cata-bolhas e depois volta para o paciente. E aqui é a representação do cartucho. Então, o cartucho ele é feito de microesferas. Eu estou até com o cartucho aqui, ó, vou pegar rapidão, um segundo. Bom, aqui, ó, vocês estão vendo aqui os dois cartuchos, ó. Estão me ouvindo? Sim. Dá para ver aqui o cartucho? Dá para ver sim. Esse cartucho aqui, ele é usado para pacientes crônicos, para tirar PTH, é bem interessante, mas ele é muito parecido com o que se usa para o agudos. Esse aqui é um chinês que eu trouxe na minha mala lá da Itália, que ele não tem no Brasil ainda. Então, são microesferas, umas bolinhas pequenininhas. E esse aqui é o Cytosorb. Ele também é a mesma coisa. É que não dá para ver pela resolução da câmera, mas são microesferas, essas bolinhas aqui representadas no slide, que o sangue passa aqui dentro. Isso aqui não oferece resistência ao sangue, então as pressões da máquina não se alteram, porque não são fibras. É como se fosse uma esponja. O sangue passa ali e sem oferecer resistência. E aí, vocês lembram que eu falei, vou te mostrar uma interleucina 6 alta. Então, esse paciente aqui, vocês veem que não é mentira, eu estava trabalhando no dia 31/12, 23.000 de interleucina 6, e aí depois de 24 horas, dia 1/1/2021, a interleucina 6 dele tinha caído para 1.800. E foi muito legal, porque esse paciente, chocadaço, no dia seguinte começou a desmamar a droga, 2 dias depois estava sem droga, 3 dias depois saiu de diálise, 4 dias depois foi estubado. Então, foi um tratamento emblemático, assim. Claro, né, gente, um tratamento só, todo o meu viés de confirmação, de querer que aquilo melhorasse, mas, poxa, mas tem um racional biológico absurdo, né, uma queda assim tão grande. Mas a interleucina 6 cai de qualquer jeito, se você não fizer nada, ela vai cair, porque passou o pico de inflamação. Mas essa magnitude de queda aqui é bem, bem interessante. Pronto, é isso. Então, só aproveitando para convidar vocês para o congresso de IRA e CRRT lá do Ravindra Mehta, de San Diego, que eu vou falar de Blood Purification lá. Bom, vamos lá agora para as perguntas. Vou voltar para a plasmaferese. É que eu não podia deixar de dividir isso com você.